Tá. Cadê seu Tô fone? iniciando. A luz tá ok? Não. Sim, era isso que eu tava vendo. Você trocou de luz, foi? Que você tá aparecendo tão escura. Já iniciou. Não ligou não, a luz tava escura mesmo, ela tava Tava. sem luz. Oi, gente, boa noite. Gente, desculpa o atraso. Perdoe, você sabe que eu sou pontual nas lives. É porque nesses últimos dias eu tive que desconectar a página de Beatriz do meu celular, porque tentaram invadir. E aí estou aguardando ainda a Samirinha, minha filha, que me ajuda, né, aqui nas configurações. E por isso que a gente atrasou, viu? Perdoe aí. Tô aqui ainda organizando, ver se a luz está ok. Enfim, gente, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a todos vocês, gente, que nesses últimos anos estão nos dando essa força, né? Esse amor tão grande, tanta solidariedade. Desculpa pelo atraso, já era pra gente ter feito essa live antes, tá mantendo você sempre informado, como eu sempre prometi. É porque esses dias tem sido um turbilhão, né, de coisas para fazer. Você sabe que minha prioridade é o inquérito. Então nós também temos a nossa investigação paralela, né? E nesses últimos dias nós estávamos analisando, revendo todo o inquérito. Estávamos também analisando o depoimento, a confissão do assassino de Beatriz. Então tudo isso leva um pouco de tempo, né? E agora a gente vai cair em campo, né, para poder contribuir, colaborar com o inquérito no que for possível, no que for necessário para a elucidação, para a conclusão desse crime tão bárbaro que foi contra a vida de minha princesa. Então, gente, primeiro, eu queria esclarecer algo pontual para vocês em relação ao assassino de Beatriz. O crime não foi ainda 100% solucionado. Por quê? Porque o delegado responsável pelo inquérito ainda está investigando, ainda está apurando, certo? A Secretaria de Segurança de Pernambuco cometeu um erro grave, muito grave. Eles vazaram documentos, né? Resultado de perícias. Eles vazaram muita informação nesses últimos dias. E isso pode sim atrapalhar futuramente. Eu espero que não, com fé em Deus não vai atrapalhar, né? Mas isso atrapalha, isso só mostra que tem pessoas que querem atrapalhar completamente a investigação, né? A solução do inquérito. Nós vamos denunciar, né, esses atos que foram cometidos, né? Por exemplo, eu tive acesso ao depoimento do assassino de Beatriz. Eu assinei um termo de responsabilidade. Toda a imprensa me pediu esse vídeo. Eu não dei. Por que eu não dei? Primeiro, porque eu preciso garantir a Beatriz imparcialidade. Então eu não poderia estar vazando informações que lá na frente poderiam atrapalhar a investigação, que foi o que mais aconteceu no inquérito de Beatriz nesses últimos anos, certo? Então o que eu defendo é que Beatriz tenha um inquérito justo, certo? Segundo, o delegado está investigando. Ele está apurando tudo ainda. Eu estou diariamente conversando com ele, né? Eu estou tentando colaborar da melhor forma possível. Eles agiram errado com a gente demais o tempo todo. O tempo todo. A cúpula do governo Paulo Câmara. Eles foram desumano comigo e com o Sandro. Gente, a notícia que a gente mais queria ouvir nesses últimos 6 anos, né? Era a identificação do assassino da nossa filha. Não teve uma entrevista, não teve uma live que eu pedi a todos vocês, me ajudem a identificar esse monstro aqui do vídeo, né? E aí quando essa notícia chega, quando essa informação chega, o que eles fazem? Ao invés de entrar em contato conosco, eles vazam para a imprensa. Em troca de quê? De holofote, né? Vocês estão vendo aí, né? A briga entre eles estão se engladiando. A Sandra, né? E o secretário. Está visivelmente aí essa briga de ego, essa briga de vaidade. Gente, o inquérito de Beatriz veio também para trazer tudo isso. Como é que funcionam os inquéritos dentro do estado de Pernambuco, certo? E quando eu me refiro à Polícia Civil, eu não me refiro, gente, a um todo, não. Eu me refiro àqueles imorais, certo? Que é o caso do Diego Leonel, que foi demitido, os corruptos, né? O Diego Leonel que foi demitido. Eu me refiro a essas pessoas, porque dentro da Polícia Civil
tem trabalhadores honestos, tem pessoas idôneas que estão ali dando o seu sangue, estão doando a sua vida, né, para poder ajudar e contribuir com a sociedade mais digna. E são esses policiais que me ajudam. São eles que contribuem com a nossa investigação paralela, tanto do estado de Pernambuco como de outros estados, até de outros países. São pessoas que nos orientam, que nos ajudam. Hoje nós temos uma equipe que eu sou diariamente, eles me orientam, certo? Então, se vocês me perguntarem, Lucinha, esse é o assassino de Beatriz? É. Esse que foi apontado pela Polícia Civil, ele é o assassino de Beatriz. Por quê? Por conta do exame de DNA? Não, o exame de DNA é apenas uma prova científica. Gente, olha, o que mais eu pontuei durante todos esses anos, que foi que eu disse que eu não iria permitir um inocente pagar por esse crime, né? Eu jamais permitiria. E já defendi pessoas, né, que poderiam ter sido um bode expiatório. Vocês são testemunha disso. Eu não permiti. Eu não aceitei. Eu denunciei ao Ministério Público. Eu fui em todas as instâncias desse país denunciar, né, algo tão grave, né, que seria imputar a alguém o crime a um inocente. Não permito. Aí, se vocês me perguntarem, então por que você acha que ele é o assassino? Simples. Eu, Lucinha, tenho acesso ao inquérito, nossos advogados e as pessoas que tecnicamente, né, lidam diariamente com a criminologia. Então, são opiniões técnicas, são profissionais técnicos. Nós passamos todos esses dias analisando esse vídeo. Hoje eu tive reuniões, hoje eu recebi relatórios, entendeu? Do depoimento do assassino. Gente, tem coisas que ele fala que só o assassino saberia dizer. E coisas que nós identificamos também na fala dele. Quando ele fala lá, ontem vocês viram no Fantástico, quando ele fala que ele reagiu porque Beatriz gritou, isso é mentira. Ele tá ali se defendendo porque ele sabe que a pena dele pode ser aumentada, né? Se ele disser que foi ali para praticar um crime, vai aumentar a pena dele. Então ele sabe, ele é esperto, ele não é inteligente, mas ele é esperto. Então por isso que ele dá aquele depoimento mentiroso, quando ele diz que Beatriz viu ele armado e gritou. Mentira, Beatriz jamais se comportaria daquela forma. Sabe por quê, gente? Porque Beatriz nunca passou por nenhum momento de risco na vida dela. Ela poderia ver uma pessoa armada que ela jamais iria perguntar a essa pessoa por que você está armado. Isso é mentira. Isso é mentira. E outra coisa, nós temos outros elementos, por exemplo, na nossa investigação paralela, né? Nós temos. Eu já falei aqui para vocês várias vezes que nós temos uma investigação paralela, né? E a gente consegue identificar ali. Por que eu digo que ele abordou Beatriz de forma brusca? Ele foi ali para tirar a vida de uma criança. E ele queria uma menina. Ele queria uma menina, porque nós temos vídeos que mostram outras crianças do sexo masculino descendo na área do bebedouro e ele não capturou, ele nem aborda essas crianças, esses meninos do sexo masculino, certo? Ele só abordava o quê? Meninas, então ele tinha um perfil. Ele já sabia quem ele iria abordar, certo? E eu não vou falar aqui para vocês o que é que eu tenho agora, gente, porque isso é importante para a investigação, certo? Mas assim que o delegado realizar a denúncia, eu vou falar para vocês, porque isso vai vir a público, certo? E eu vou dizer para vocês o que é que eu tenho na nossa investigação paralela que comprova que ele chegou lá para matar uma criança. Nós não temos dúvidas em relação a isso. Ele queria tirar uma vida de uma criança. Ou quem sabe praticar até outros crimes, né? Como por exemplo sexual. Ele poderia, porque ele já é um criminoso, né? Nesse sentido. Ele é um pedófilo. Esse homem é um homem não, ele é um monstro. Ele não pode, ele não tem o direito em viver em sociedade. Ele tem que ficar preso o máximo de anos possíveis. Porque no dia, gente, que esse monstro botar o pé na sociedade, ele vai tirar a vida de outra Beatriz. E nós não vamos permitir isso. E eu peço a ajuda de vocês nesse momento, que compreendam isso. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu jamais iria aceitar um inocente pagar por esse crime. Vocês sabem disso. Então, eu tenho, independente do DNA, certo? Eu tenho, dentro
da oitiva dele, ali dentro da confissão dele, certo? A gente consegue encontrar esses elementos. O DNA é para fechar. O DNA é o checkmate. Não tem como ele contestar, não. Não tem como ele dizer que ali não é o DNA dele, não, porque está lá, certo? A forma como o DNA dele, a forma como ele deixou o DNA dele, mais ainda. Existem diversas formas de se deixar o DNA numa cena de crime, certo? Diversas. E a forma como ele deixou o DNA dele ainda reforça mais ainda a tese de que é ele sim, certo? Não vou dizer para vocês agora também, porque isso pode futuramente atrapalhar a investigação. Eu vou respeitar o que o delegado me pediu. Lucinha, me ajude, colabore. Vou sim, vou respeitar e vou colaborar, porque tudo que eu quero agora é que esse assassino apodreça lá dentro do presídio. É isso que eu quero. Que ele pague por esse crime bárbaro. Quem sabe até outros crimes que ele não já cometeu, né? E não foram identificados, não foram solucionados. Inclusive, se alguém estiver aqui na live e conseguir identificar esse monstro, gente, entre em contato com a gente. Fale de outros crimes se ele cometeu. Colabore, compartilhe conosco essas informações, que isso também é muito importante. O vazamento de provas, né, da investigação que está acontecendo, isso é muito grave. Nós estamos esperando o contato do Ministério Público essa semana, porque nós vamos sentar. E mais uma vez eu vou fazer uma denúncia em relação a isso. Quem vazou vai pagar por o que cometeu, pelo que fez. Pode ter certeza. E se o Estado de Pernambuco não investigar e não punir, nós vamos a outras instâncias. Instância federal, certo? Outra coisa, não desistir da federalização. Eu quero a federalização mais do que nunca agora. Então, gente, agora aqui na página de Bia, pelo amor de Deus, marque o Ministério Público Federal. Comentem lá, diga que vocês também querem a federalização. Vamos chamar a atenção das nossas autoridades. Minha gente, a Polícia Civil, a alta cúpula da Polícia Civil está fazendo uma lambança no inquérito Beatriz. O delegado quer trabalhar, o delegado quer concluir o serviço dele. E esse povo não deixa. Só quer estar na mídia, todo dia dando entrevista. Sandra todo dia quer dar uma entrevista. O secretário todo dia quer dar uma entrevista falando do currículo dele. Sandra, ninguém quer saber do seu currículo não, Sandra. Pare de se aparecer, de querer se aparecer tanto aqui que não cabe mais não você aqui não, Sandra. A sua saída não foi coincidência não, Sandra. A demissão de Diego, Sandra, não foi coincidência não. Nada disso é coincidência não. As pessoas não são idiotas não, Sandra. Então pare, porque já está feio, já está ridículo. Isso está ridículo demais. Essa Sandra, gente, ela perseguiu por anos os peritos papiloscopistas daqui de Pernambuco. Os peritos papiloscopistas tiveram que entrar na justiça. A decisão foi para o Supremo Tribunal para eles terem a profissão deles reconhecida dentro do Estado como peritos. Então, Sandra, pare que o negócio está feio, entendeu? Está feio. Enfim, tem uma informação também que eu gostaria de... O que eu gostaria de compartilhar com vocês também, que é algo que eu fiquei sabendo hoje que me preocupou bastante também. Provavelmente, tudo indica que ele, o assassino, mudou de advogado, certo? E esse advogado já está fazendo pirotecnia, certo? Já está aí querendo se amostrar, querendo se aparecer, certamente querendo aparecer também no Fantástico, né, nas mídias, certo? Isso é grave. Eu queria pedir aqui se tem algum membro da OAB Pernambuco que se posicione, porque eu fiquei sabendo também que a outra advogada dele abriu uma representação contra ele por falta de ética profissional. Então, se tiver alguém aqui da OAB, por favor, se manifeste, busque saber a respeito do que está acontecendo, nos ajude Beatriz. Essa notícia eu recebi agora há pouco, eu vou entrar em contato com o presidente da OAB, vou pedir que encarecidamente que eles participe de perto do que está acontecendo, nos ajude que Beatriz tenha um inquérito imparcial, nos ajude que Beatriz tenha um inquérito justo, gente. Não é justo que depois que a gente identifica 6 anos lutando para identificar o assassino de Beatriz, agora, num momento tão importante, a própria polícia atrapalhando a investigação, eu digo a alta cúpula da polícia, né? Porque eles querem estar todo dia na imprensa dando entrevista, e advogados. Pelo amor de Deus, tenham ética.
nos respeite, que vocês não estão lidando com ignorantes, com pessoas idiotas, não. Quem é esse advogado? Certo? Esse advogado, eu tô procurando saber aqui o nome dele, eu acho que eu não tenho certeza ainda do nome dele, mas eu vou me informar de certeza o nome dele, vou pedir informações. A única coisa que eu soube é que ele gosta de pirotecnia, que ele gosta de se aparecer, que ele gosta de ir pra mídia, e parece que ele já está dizendo que o assassino não vai mais confessar, ele está dando informações que são graves, entendeu? Dizendo que foi pago para fazer isso. Isso é muito grave. Isso é muito grave, certo? Que não vai querer mais participar da reprodução simulada. Tudo isso é grave, gente. Será que ele teve acesso a realmente ao assassino? Será que ele tem uma procuração para estar se manifestando dessa forma? Então, tudo que eu quero agora é que vocês me ajudem. Nos ajude. Pelo amor de Deus, me ajude a garantir a Beatriz esse inquérito justo, esse inquérito imparcial. Nós vamos a partir de agora, já atrás de informações desse quem é saber de verdade quem é esse advogado. Para a gente trazer mais informações aqui para vocês. O nome, né, de que forma que ele entrou, quem contratou ele, tudo isso a gente vai atrás para saber. Quem está pagando ele? Quem está pagando ele? Quem está pagando a ele para assumir esse inquérito? Porque não é um inquérito barato, não. Um advogado hoje não é barato, não. Não é qualquer pessoa que pode pagar um advogado, não. Certo? Então, quem está financiando ele? Então, tudo isso é muito, muito relevante. Então, se quem tiver alguma informação, a gente passa para mim, entre em contato comigo, nos traga essa informação, tá certo? Ele vai ser transferido para Petrolina? Estão me perguntando muito se ele vai ser transferido para Petrolina. Ele tem que ser transferido para Petrolina, né? Eu acredito que isso pode acontecer durante a reprodução simulada. Não sei, a informação que eu tive hoje é que ele ainda está em Recife. Não posso afirmar para vocês. Isso foi a informação que eu tive, né? Então, assim, o que a gente quer agora é que o Estado garanta a integridade física e a vida dele. O Estado tem a obrigação de garantir isso. E ele tem que vir para aqui, para Petrolina. Ele tem que responder pelo crime que ele cometeu aqui em Petrolina. Certo? As coletivas de imprensa, a polícia tem que dar aqui em Petrolina. O crime aconteceu aqui em Petrolina. Quem tem que dar entrevista é o delegado que está à frente da investigação. É ele que tem que esclarecer para a sociedade o que é que está acontecendo dentro do inquérito Beatriz. Não é chefe de polícia, não é chefe de departamento de polícia científica, não. Quem tem que dar informação é o delegado, certo? Eu estou recebendo muitos questionamentos aqui na página, pelo WhatsApp, né? Tem muitas coisas ainda que precisam ser checadas. O delegado ele não terminou a investigação, ele está fazendo, ele está no meio da investigação. Muitas coisas precisam ainda ser levantadas, precisam ser averiguadas, tem outras evidências, tem perícias que precisam ser realizadas, entendeu? Ele não terminou não, gente, o inquérito e já está vazando tudo. Eles mal terminam de fazer uma coisa e já vaza. Isso é grave, cadê o Ministério Público? O Ministério Público precisa se manifestar, cadê o Judiciário? Ô, gente, o sigilo não foi colocado pelo Poder Judiciário. Cadê o Poder Judiciário agora? Cadê? Realmente, será que existe aí harmonia e independência entre os poderes? Ou quem manda é o governador? Quem está ditando as regras aí são os políticos? Agora eu quero ver essa harmonia e quero ver essa independência entre os poderes, entre o Poder Legislativo, entre o Poder Executivo e o Judiciário. Vamos ver se realmente existe agora. Olha, o caso de Beatriz está botando na prova. Está mostrando para a sociedade como é que funciona o nosso país. O povo está vendo como verdadeiramente funciona um inquérito. Quem está no meio, quem está manipulando, quem está ditando regras. O povo está vendo, o povo está assistindo ao vivo. Essa lambança que estão fazendo. E o Judiciário não se manifesta, o Ministério Público não se manifesta. Gente, pelo amor de Deus, é uma vida de uma criança que foi tirada de forma bárbara e cruel. E eles ficam tudo caladinho, só dando notas de Ctrl-C, Ctrl-V. Se você pega uma nota que o Ministério Público deu lá em 2015, é a mesma. Eles só mudam a data. Isso é uma falta de respeito.
Isso é uma falta de respeito com a sociedade. Vocês estão perdendo toda a credibilidade. O pouquinho que vocês tinham, vocês estão perdendo totalmente agora no inquérito Beatriz. Vocês estão perdendo a oportunidade de se manifestar. Outros estados, outros promotores. Vocês lembram do caso de Isabela Nardoni? Como foi que o promotor atuou ali firmemente, presente, exigindo, reivindicando? E aqui em Pernambuco eles ficam tudo caladinho, dizendo amém, para que os políticos estão ditando? Se manifestem, colaborem com o inquérito, garantam a Beatriz um inquérito justo e imparcial, porque essa é a obrigação de vocês. Parem de tanto medo de perder seus empregos, não, de serem transferidos daqui de Petrolina. Sanguinete. Outra coisa também que estão me questionando muito, tem muitos peritos que estão dando entrevista aí, estão dizendo que não é o assassino, estão dizendo que é o assassino. Gente, vamos aguardar o delegado do inquérito do caso Beatriz se manifestar. Vamos aguardar, porque a partir do momento em que ele se manifestar, eu, Lucinha, vou me manifestar como mãe de Beatriz. Porque ele é a autoridade do inquérito de Beatriz. O que ele fizer, o que ele falar, eu vou usar contra ele, se necessário for. Entendeu? Então vamos esperar o delegado se manifestar. Para mim, Lucinha, Sandra, o secretário se manifestando, não são ninguém, não são nada, porque eles não têm autoridade nenhuma no inquérito de Beatriz, eles querem só se aparecer, certo? Sandra mente como? Sandra, ela mente, as pessoas estão me questionando muito essa questão do DNA, do banco de dados de DNA. Vamos lá, o banco de dados de DNA é extremamente importante. Nosso país precisa ter um banco de dados de DNA. Infelizmente, ele ainda é muito restrito. Só crimes hediondos contra a vida, crimes com a qualificação muito alta, ou crimes sexuais que vão para o banco de dados. Está errado. Todo criminoso, o seu DNA tem que estar dentro desse banco de dados. Isso ajuda na investigação, dá celeridade à investigação. Pense, gente, se o nosso país já tivesse um banco de dados de DNA, certo? Esse assassino de Beatriz, ele já foi preso várias vezes antes do crime de Beatriz. Se o DNA dele tivesse no banco de DNA, nos primeiros dias a polícia já tinha identificado, já tinha resolvido o inquérito. Minimiza aí tempo, economiza dinheiro, garante à vítima e à família paz. Então, eu defendo 100% que o banco de dados de DNA no nosso país tem que estar o registro, o DNA de todos os criminosos. E quem for uma pessoa de bem, defende também a mesma coisa, porque quem não deve, não teme. O banco de dados de DNA não faz diferença da nossa digital. Hoje todo brasileiro tem uma carteira de identidade, e nessa carteira de identidade tem a nossa digital. Então esses argumentos aí que você está plantando prova contra si mesmo, isso é teoria de gente que tem medo da verdade, de gente que tem o costume de praticar coisas erradas e ser pego, de ser punido, entendeu? Tem que estar lá, tem que estar o DNA de todos os assassinos, de todos os criminosos no nosso país, tem que estar nesse banco de dados para que a polícia consiga identificar esses assassinos e criminosos de forma mais rápida e eficiente numa investigação, certo? Então, como foi que aconteceu esse DNA? Foi muito simples. Há anos, pessoas que me ajudam no inquérito de Beatriz vêm falando a mesma coisa. Lucinha, peça à polícia para colocar o DNA da faca do assassino no banco de dados de DNA. Porque se esse DNA for confrontado com os assassinos já condenados ali no banco, eles vão identificar. E eu tive uma informação ano passado de uma pessoa aqui no Brasil que ele me mostrou, ele não só me informou não, ele me mostrou, ele provou para mim que o DNA do assassino de Beatriz da faca não estava no banco de DNA, certo? E lá no dia 28 de dezembro, na reunião com o governador, foi pauta da nossa reunião. Logo que nós entramos, eu perguntei ao secretário de Segurança de Pernambuco, olha gente, a comitiva que foi comigo de Petrolina até Recife,
estava presente nessa reunião, políticos de Pernambuco estavam nessa reunião, políticos da Bahia também estavam nessa reunião. Todos podem confirmar o que eu falei naquele dia. Foi a primeira coisa que eu questionei ao secretário de Segurança. Por que o DNA do assassino de Beatriz, o DNA da faca, não está rodando no banco de DNA? Porque esse confronto, gente, se o DNA do assassino está lá no banco de dados, ele diariamente está ali confrontando, certo? Porque todo dia esse banco é alimentado. O assassino, ele é preso, ele é condenado, ele vai para o presídio, ele tem o DNA dele ali coletado e vai para o banco. Esse assassino foi preso em 2017, então o DNA dele já estava no banco. Então se a polícia científica de Pernambuco tivesse pegado o DNA da faca e jogado nesse banco desde 2017, que a gente já sabia quem era o assassino de Beatriz. E por que não foi? Por que não foi? Sandra, não venha com essa historinha de que você precisou fazer melhoramento disso, melhoramento daquilo, separar o DNA de Beatriz com o do assassino. Não, sabe por quê? Porque isso foi feito logo que vocês coletaram o DNA, lá em 2016. Essa separação foi feita em 2016. Sabe por quê, Sandra? Porque vocês confrontaram com outros suspeitos. Houve confronto direto. Tinha um suspeito em Petrolina, eles pegavam o DNA desse suspeito e confrontavam com o DNA que estava na faca. Então deixe de historinha, deixe de conversinha, que isso não nos convence não, certo? Querem o do Piauí, vocês lembram do Piauí? Que nós pegamos o suspeito e levamos o DNA para confrontar? Eles confrontaram, né? O suspeito, o bode expiatório que eles queriam botar aqui em Petrolina também, vocês lembram? Que eu denunciei, foi confrontado também, certo? Então, assim, isso tudo são historinhas que eles estão plantando. Agora, raciocine, gente. Pensem comigo. Vamos ser racionais agora nesse momento. Se, no dia 28 de dezembro de 2021, a polícia já tivesse, né, a identidade desse assassino, se ele já tivesse qualquer indício desse assassino ali, o governador tinha assinado aquele documento? Não. O governador teria deixado eu caminhar? Não, não tinha, porque politicamente ele morreu em Pernambuco. O governador Paulo Câmara morreu em Pernambuco por conta da nossa caminhada, que teve uma repercussão internacional. E as pessoas de bem não aceitam mais esse tratamento desumano com as famílias pernambucanas. Então, ele não fez isso, não foi por Beatriz e nem por mim, não. Ele fez por ele, na tentativa de resgatar a imagem política dele, certo? Naquele momento ali, eu questionei o secretário. E ele veio com outras conversas, veio me dar uma aula de genética. Eu disse a ele, não precisa não. Eu só quero que o senhor fale se está ou não, sim ou não. A resposta ela é objetiva. Não precisa de arrodeios não. Ele não soube, gente, responder. E aí, naquele momento, eu virei para o governador e disse, governador, eu quero coletar novamente o DNA na faca, certo? Eu quero financiar essa nova perícia para a gente pegar esse DNA e jogar no banco de dados de DNA. Aí, mais uma vez, o secretário se manifestou. Ah, não pode porque a legislação não permite. Aí o que foi que eu fiz? Permite. Sabe por que a legislação permite? Porque o delegado Marcione pediu dinheiro ao colégio Nossa Senhora Auxiliadora para fazer uma perícia particular numa empresa em Minas Gerais. Vocês lembram que perícia foi? A perícia lá do HD que o colégio apagou, né? Foi tudo muito bem armado. Eles armaram tudo, mas eles acharam que o quê? Que a gente ia engolir essa história, né? Se ferraram, porque eu não engoli. Por isso que eu quero a federalização, que é para a Polícia Federal pegar esses bandidos tudinho. É por isso que eu quero a Polícia Federal, porque aí sim Beatriz vai ter um inquérito imparcial. A Polícia Civil, a Corregedoria não investigou, não. Aquela denúncia que eu fiz, sabe o que eles fizeram? Só pegaram ali o grosseiro ali, a parte, sabe, que eu mostrei contra Diego e demitiram o Diego. Eles não foram investigar as outras coisas que eu coloquei lá, não. Dessa quadrilha que vem tirando das vítimas aqui o direito de ter um inquérito justo, certo? Então, naquele momento ali, aí ele disse, mas a legislação permite. Eu permite, e eu quero usar a mesma legislação que vocês usaram, que o delegado Marcione usou para poder fazer essa perícia, né? E aí, mais uma vez, o secretário disse, foi que ele veio tentar argumentar, né? Que não podia, que a legislação não podia, né? E eu disse a ele que eu iria insistir,
que eu iria continuar com o pedido de federalização, porque só assim Beatriz poderia ter um inquérito justo. E aí o governador assinou. Ele assinou, sabe por que ele assinou? Porque até aquela data ali, o DNA da faca do assassino não estava no banco de DNAs. E diga agora, eu desafio, Sandra, você, me dê acesso ao seu sistema, eu e aos peritos que me ajudam. Me dê acesso ao seu sistema. Prove que esse DNA da faca estava no banco. Que eu peço desculpa, peço perdão, pode entrar com ação contra mim, pode fazer o que você quiser, se você me provar. Agora você tem que me dar acesso a mim e aos peritos que me ajudam. Eu lhe desafio, Sandra, eu lhe desafio aqui agora, porque eu sei. Marque aí, gente, marque a página dela. Me dê acesso, eu quero ter acesso ao sistema, os computadores de vocês, eu e os peritos que me ajudam. Me prove que esse DNA estava no banco. Prove para mim que estavam, certo? Porque eu venho aqui, eu passo 1 hora só pedindo perdão a vocês, pedindo desculpa a vocês, me retratando. Eu vou para todo jornal, eu vou para todo canal de imprensa pedir perdão a vocês. Agora, eu desafio, vá, me dê acesso, que eu quero ver agora se você realmente tem um currículo que você tem, porque eu não invejo seu currículo, não. Eu invejo pessoas dignas e honestas. São essas pessoas que eu invejo, certo? Desculpa, gente, me desculpa, mas eu me exalto. Quando é para falar dos direitos de Beatriz, eu sou assim. Eu sou dessa forma, certo? Me perdoe, me desculpem. Vamos lá, vamos para mais um ponto. As pessoas sempre me perguntam, e agora, o colégio auxiliador está ou não está envolvido no crime? Lógico que está. Claro que está, gente. O colégio auxiliador, o que foi que o colégio auxiliadora fez no primeiro dia do crime? Apagou as imagens. Tirou ali da polícia as imagens. Gente, eu já presenciei outros crimes em outras empresas aqui. A primeira coisa que o dono da empresa, o gerente, o administrador faz é pegar o gravador e dar à polícia acesso a essas imagens. O que foi que o colégio fez? Não temos imagens, não temos câmera. Vocês são ordinários. Esse colégio é ordinário, só pensa em dinheiro, só pensa na imagem. Não estão aí para as vidas, as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, não. O colégio só quer faturar, só quer manter aquela imagem de bons samaritanos. Mas, na verdade, vocês são criminosos, porque vocês tiraram de Beatriz ali no primeiro dia. No primeiro dia vocês tiraram de Beatriz o direito de ter um inquérito justo. Sabe por quê, gente? Se a polícia, naquele dia, tivesse a imagem, tinha pegado ele. Naquele dia tinha pegado. Porque o que eu mais ouço de policial aqui em Petrolina, o que eu mais ouço, todos eles, Lucinha, eu estava de férias. Botei minha farda e fui pra rua atrás desse assassino. Eu fui pra rua sem saber a altura dele, eu fui pra rua sem saber a cor da pele dele. Eu fui pra rua sem saber qualquer tipo de característica física dele, mas eu fui pra rua. Eu fui pra rua pra ver se eu vi um homem assustado, se eu vi um homem sujo de sangue. É o que eu mais ouço dos policiais aqui em Petrolina. Então se imagina, gente. Imagina se esses policiais no dia tivessem aquelas imagens. Tinham pegado no primeiro dia. Mas não. Eles armaram ali, já começaram a armar tudo. Foi no primeiro dia, tudo pensado. Então, mesmo que o colégio auxiliadora não tenha participado diretamente ali com crime, no sentido de tirar a vida dela, tiraram dela o direito de ter um inquérito justo. Vocês foram ordinárias. Essas freiras do colégio auxiliadora que administravam o colégio auxiliadora, vocês são ordinárias. Vocês só pensam em dinheiro. É isso que vocês pensam. Entendeu? Enfim. O julgamento vai ser em Petrolina? Tem que ser, gente. Me pergunto muito se o julgamento tem que ser em Petrolina, se o assassino tem que vir para a penitenciária em Petrolina. Tem que vir. O crime foi aqui. Tem que ser julgado aqui. É a sociedade do Vale do São Francisco que tem que julgar esse assassino covarde. Covarde, porque ele é covarde. Ele não deu a Beatriz
o direito de defesa. Ele é um covarde. Ele agiu de forma covarde, tirou a vida da minha princesa de forma covarde. Então é aqui que ele tem que ser julgado. É a sociedade sanfranciscana que tem que julgar ele, que tem que dar a sentença que ele merece, que é apodrecer dentro dessa penitenciária. É isso que tem que acontecer. E ele tem que viver. Ele tem que viver para pagar todo dia a pena dele. Preso, condenado. Para que outros, quando pensar em tirar a vida de uma criança, lembre dele que ele está lá apodrecendo dentro da cadeia. É para isso. A justiça ela serve para isso, para impedir que outros criminosos cometam crimes. É para isso, gente. Relembra a informação de hoje. E para finalizar, eu vou tentar ler aqui alguma pergunta. Tem muita gente mandando muita pergunta, né? E tá difícil eu ler, gente, porque os comentários estão passando aqui muito, muito rápido. E eu não consigo ler. Obrigada, gente. Já tem muita gente marcando aqui a página do Ministério Público Federal. Continue, gente, porque eu quero a federalização. Nós precisamos da federalização. Nós precisamos, porque Beatriz merece um inquérito justo e imparcial. Nós precisamos. A informação de hoje. E só para finalizar e relembrar aqui a vocês a informação que eu recebi hoje, né, desse possível novo advogado aí querendo representar ele, né, as informações que eu tive é que ele gosta de mídia, que ele gosta de se aparecer, né, e vai de toda forma tentar aí impedir, né, que o assassino vá para a reprodução simulada, né, ele vai negar, ele vai criar mais historinhas aí, ele vai mentir novamente, porque tem muita coisa no depoimento que ele fala a verdade e muita coisa que ele fala mentira. E quem que pode identificar? São os profissionais da área da criminologia, são essas pessoas que conseguem identificar, eles estudam, né, para identificar se a pessoa está mentindo, se a pessoa está omitindo, tudo isso, certo? Então, eu estou muito preocupada com isso que pode acontecer. Então, se alguém aqui na live conhece o novo presidente da OAB, que eu não tive ainda o contato dele, eu não conversei ainda com ele, quem tiver o telefone, por favor, mande para mim, porque eu vou conversar com o presidente da OAB de Pernambuco, para ele tentar, para ele acompanhar, para saber se realmente é isso que está acontecendo, se tem alguma irregularidade, né, para que ele possa esclarecer para a sociedade, para a gente tudo isso, tá certo? Me ajudem, marquem aí, meu telefone você já sabe, o DDD 87 981 68 1496. Marque o Procurador-Geral da República, que é Augusto Aras. Marque o novo presidente da OAB de Pernambuco. Marque o novo presidente da OAB do nosso país. Vamos mover forças novamente para que Beatriz tenha um inquérito justo, para que Beatriz tenha um inquérito imparcial. Nós não vamos admitir qualquer mais outra sabotagem, outra tentativa de mostrar para a sociedade quem são os culpados. Porque eu não acredito que ele agiu sozinho, viu, gente? Muita gente pergunta isso também e eu terminei esquecendo de falar isso. E eu vou falar para finalizar. Eu não acredito que ele agiu só. Por que eu não acredito que ele agiu só? É só sentimento de mãe? Não, não é só sentimento não, gente. São as evidências que estão ali. Eu sou algum especialista? Não, eu não sou. Mas eu tenho pessoas que me orientam. Eu tenho pessoas do meu lado que são especialistas e me orientam e me dão essas informações, certo? O vídeo dele caminhando ali é a prova maior, certo? Dele, do que ele está fazendo, do que ele planeja fazer. O comportamento dele ali, certo? Enfim, para finalizar, nós temos certeza que ali o assassino de Beatriz, esse assassino que foi apresentado pela polícia na semana passada, porque nós tivemos acesso ao inquérito, informações, né, e a gente está fazendo a releitura do inquérito e estamos conseguindo identificar que realmente, através desses elementos, ele é o assassino de Beatriz. Eu acredito que outras pessoas tenham participado do crime? Acredito sim. Eu acredito que tenham facilitado a entrada dele. Eu acredito que tenham facilitado a saída dele. Eu acredito que era um crime planejado. Eu acredito em todas essas possibilidades. Quem quiser dizer o contrário vai ter que provar. E só não é na fala, não. Vai ter que provar em documentos, vai ter que me mostrar que ele agiu sozinho.
Se conseguirem me provar, tudo bem. Do contrário, eu vou continuar batendo na mesma tecla. Tá certo, gente? Obrigada mesmo por nos ajudarem. Eu também tinha esquecido outro ponto. Outro ponto muito importante, que eu não sei se eu falei lá no início da live, mas o secretário de segurança, na entrevista dele, ele fala de quantidade de perfurações. Meus advogados já revisaram o inquérito, já revisaram esses laudos. O secretário se equivocou. Ele se equivocou nas palavras dele, certo? Meus advogados confirmam aquela quantidade de perfurações que foi divulgada desde o primeiro dia que a polícia se manifestou, em sendo 42, certo? Então, ali foi uma infelicidade que ele teve de se manifestar daquela forma. Talvez porque não leu direito o relatório, não tenha se atentado às observações, enfim, certo? É um relatório, está no inquérito, todo mundo vai ter acesso porque vai vir a público. Então, no futuro, vocês vão compreender e entender que realmente é essa quantidade mesmo de perfurações que foi informada desde o primeiro dia, tá bom? Então, quem puder nos ajudar, nos ajude, compartilhe informações com a gente, traga informações pra gente, marquem as páginas, né, da OAB Pernambuco, da OAB Brasil, marquem a página do Ministério Público Federal, marquem a página de Augusto Aras, que ele é o Procurador-Geral da República, marquem a página da PGR, gente, nos ajude. Beatriz merece esse inquérito justo, Beatriz merece esse inquérito imparcial. Nós temos hoje já o assassino de Beatriz. Nós temos, e por quê? Por conta de... Será que foi só uma falha da polícia? Desse DNA não estar rodando no banco? Será que foi só isso? Precisa se investigar, não é verdade? Precisa se trazer à tona todas as verdades. Então, gente, obrigada. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui nos ajudando, nos acompanhando, compartilhando, fortalecendo essa luta. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada ao grupo Somos Todos, Beatriz. Minha gratidão. Obrigada a todas as pessoas que me acompanharam na caminhada. Foram 23 dias, gente, de oração, de conexão com Deus, de conexão divina, e as pessoas captaram. Obrigada a todas as pessoas que nos receberam nas rodovias. Foi tanto amor, foi tanta solidariedade. Obrigada, gente. Obrigada às empresas que colaboraram conosco ali no patrocínio, nas despesas para a gente fazer a caminhada. Enfim, obrigada a todas as pessoas que de alguma forma colaborar direto e indiretamente. Obrigada aos meus advogados que estão diariamente comigo, me ajudando, me orientando. Obrigado a esses grandes heróis policiais que são do bem, que estão diariamente aí lutando pelas vidas e estão me ajudando também nessa investigação. Obrigada a todos vocês, muito obrigada, tá bom? Tenham uma boa noite a todos e eu vou continuar na nossa investigação paralela, tá certo, gente? Boa noite, obrigada, gente.